Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver os operadores relacionais e os operadores lógicos. Eu vou abrir aqui o site do MQL5. O site é mql5.com. Vou digitar aqui mql5.com. E aqui em elementos básicos da linguagem, eu vou entrar aqui em operações e expressões. E aqui a gente tem alguns operadores. Aqui a gente tem operações de relação. Aqui nós temos os operadores relacionais, que são os operadores de igualdade, que aqui a gente tem o operador de igualdade, que é o operador que são os sinais de igual igual. Aqui a gente tem o de diferente, sinal de maior, o sinal de menor, maior, menor igual e o maior igual. E aqui embaixo a gente tem os as operações booleanas, que são os operadores lógicos, que é o operador NOT, o operador OR e o operador AND. O NOT é o ponto de exclamação, o OR é as duas barras e o AND são dois ex comerciais, ok? Então eu vou abrir aqui o MetaEditor para a gente criar um script com base nessa informação, ok? Então vamos lá, eu vou criar aqui na pasta script, no diretório cap02, criar um novo arquivo, script, vou avançar e vou dar o nome de 06 op lógico relacional, ok? E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou criar três variáveis booleanas, então eu vou criar aqui bool, o tipo dela vai ser bool, vou chamar ela de condição sem acento, condição vai ficar 1, vou copiar e colar aqui para as outras três variáveis, Ctrl V, então vai ser condição 1, condição 2 e condição 3. Na variável condição 1, eu vou atribuir o seguinte valor. Eu vou atribuir, por exemplo, 2 menor que 3. Na condição 2, eu vou atribuir 10 igual a 10, por exemplo. Tá? E na condição 3, eu vou atribuir o valor 30. Vou colocar 100 é menor ou igual a 30, ok? Vou salvar isso daqui, vou pedir para imprimir isso daqui no MetaTrader para a gente ver. Então eu vou chamar a função de print, e vou digitar aqui condição, vou colocar condição 1 mesmo, que é o nome da variável, ok? Sem acento mesmo, vírgula, o nome a variável. Vou copiar isso daqui e colar também para as outras variáveis. Então vou vir aqui embaixo, copiar e colar. Só que aqui vai ser a condição 2, a variável condição 2, aqui é a condição 3. Aqui também vou mudar o nome para condição 2 e aqui para condição 3. Vou salvar, vou compilar. Ele não gerou nenhum erro, e nenhum warning. Aqui então eu vou abrir o MetaTrader e a gente vai executar esse script para a gente ver o resultado desse nosso script. Antes disso eu vou voltar aqui para o código, eu vou colocar um comentário em cada saída do nosso código para a gente, vou colocar aqui com as saídas esperadas. Então vamos lá. Na condição 1, 2 é menor que 3, eu espero que o resultado atribuído à variável condição 1 seja... lembrando que ele é uma variável do tipo booleana, ou seja, ele aceita verdadeiro ou falso. Então aqui ele vai receber o valor 2 menor que 3, ele é realmente menor que 3, o valor 2, então ele vai receber o valor true, o valor verdadeiro, certo? Então ele vai imprimir true. A condição 3, na verdade ele vai imprimir condição 1, 2 pontos, aqui até vou colocar um espaço em todos. Condição 1, 2 pontos, espaço, true. Aqui é a mesma coisa, eu vou colocar aqui condição 2,
2 pontos, espaço, condição 3, 2 pontos, espaço. Na condição 2, 2 pontos, espaço, 10 é igual a 10, então ele também receberá true. Essa é a saída que eu espero quando a gente executar o script lá no MetaTrader, né? E a condição 3, 100 é menor ou igual a 30? Esse valor aqui é falso, né? 100 não é menor ou igual a 30. Então, a condição 3 recebe false, certo? Recebe false aqui. Então, o resultado que a gente quer que recebe e que seja impresso no MetaTrader são esses resultados aqui. A saída, condição 1, 2 pontos, espaço, true, 2, 2 pontos, espaço, true, e condição 3, 2 pontos, espaço, false. Vou salvar, compilar. Vou abrir o MetaTrader aqui, abrir o nossa pasta script, a cap02, e executar aqui o nosso API relacional. E aqui ele mostra condição 01, né? Condição 1, true, true e false, certo? Conforme a gente tinha estipulado aqui, previsto que ele ia imprimir. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, essas variáveis aqui são as variáveis relacionais, certo? Então eu vou colocar aqui variáveis relacionais, ok? Então eu vou definir mais 3 variáveis que serão nossas variáveis lógicas. Variáveis lógicas, ok? Então eu vou definir aqui mais 3 variáveis, que também serão booleanas. Eu vou dar o nome de condição 4. Vou copiar e colar aqui para a condição 5 e 6. Tá? 4, 5 e 6. E o que elas receberão aqui é o seguinte. A condição 4 ela vai receber o seguinte valor. Ela vai receber condição 1 e condição 2, ok? E a condição 5, ela irá receber condição 3 ou, que é o barra barra, condição 1, ok? E a condição 6, ela irá receber a negação da condição 1, da condição 3, na verdade. Vou colocar a negação da condição 3. Aqui não pode ter espaço, tá? Então, a negação da condição 3. E aqui embaixo eu vou pedir para imprimir essas 3 novas variáveis, ok? Então, eu vou dar um Ctrl V aqui em mais 3 variáveis, né? Aqui será impressa a condição 4, condição 5 e a condição 6. Aqui eu vou mudar o valor também para 4, 5 e 6. E aqui eu também vou colocar um comentário para a gente definir quais serão os resultados das saídas dessas variáveis, da chamada da função print, né? Lá no MetaTrader, quando a gente executar o script. Então aqui é a saída 4, condição 5 e condição 6. Então vamos lá. Nessa variável lógica aqui, a condição 4, ela irá receber o valor de condição 1 e condição 2. Vamos lá, condição 1 ela é true e condição 2 também é true. Ou seja, o E lógico em uma variável que é verdadeira e verdadeiro, né, verdade e verdade, sempre vai ser verdadeiro. Então aqui vai receber true, ok? Na condição 5, ela vai receber a condição 3, que é false, ou condição 1. Condição 1 é true. Falso é uma condição verdadeira ou uma condição falsa, ela sempre será verdadeira. Verdade ou falsa, ela sempre será verdadeira. Um ou outro, né? Então aqui vai ser true também. E na condição 6, ele vai receber a negação da condição 3. Aqui perceba que a condição 3 ela é false.
A negação da condição false, ela se torna verdadeira, né? Porque a gente está negando essa condição. Então, se ela é false, ela passa a ser verdadeira. Então, aqui vai ser a impressão da condição 6, ela vai ser true. Vou salvar aqui, vou compilar e a gente vai executar esse script aqui no MetaTrader. Vou limpar aqui a caixa de ferramentas, ok? Vou aumentar um pouco o tamanho dela. Vou executar novamente aqui o script e perceba que conforme... Eu vou até dividir a nossa tela aqui para a gente comparar. Ó, o resultado esperado é true, true, false, true, true e true. E aqui, conforme a gente esperava, true, true, false, true, true e true. Ok? A gente pode até mudar, né? A gente pode colocar, por exemplo, aqui maior, aqui diferente, aqui maior, igual, e que aqui a gente sabe que vai mudar os resultados aqui. Os resultados aqui passam a ser false, né? Aqui a condição 2, 10 é diferente de 10 também vai ser false, certo? A condição 3, 100 é maior ou igual a 30. Agora aqui é verdadeiro, certo? A condição 4, condição 1 e condição 2. Condição 1 e condição 2 é false. Opa! Condição 1 e condição 2 é false, né? A condição 5. A condição 5 é condição 3, que é verdadeiro, ou condição 1, que é false. Verdadeiro ou falso é sempre verdadeiro, então a condição 5 continua sendo verdadeiro, certo? E a condição 6 é a negação da condição 3. A condição 3 agora é true, certo? Então aqui passa a ser false. Vou salvar isso daqui, vou compilar, e o resultado esperado que a gente deseja que apareça aqui no MetaTrader 5 é esse daqui agora. Vou limpar isso daqui, vou executar novamente, e ele aparece aqui, ó, falso, falso, verdadeiro e falso. Ok?